Romanos, capítulo 12, nós lemos, irmãos, no início da escola, os versículos 9 a 21, e eu gostaria que lêssemos agora os versículos 1 a 8, e fazendo a leitura destes versículos, teremos lido todo o capítulo 12 de Romanos. E dentro da estrutura do livro de Romanos, o capítulo 12 inicia uma nova sessão. Dos capítulos 1 a 8, nós temos uma exposição sobre a justificação pela fé, uma justificação sobre a doutrina, né, da justificação pela fé. Dos capítulos 9 a 11, nós temos mais uma sessão dentro do livro de Romanos, que é uma sessão que fala sobre a soberania de Deus dentro do povo de Israel, dentro da escolha do seu povo. E a partir do capítulo 12, nós temos a sessão final do livro de Romanos, a terceira e última sessão. E essa sessão, ela vai aplicar a doutrina que foi exposta nos capítulos 1 a 8 e depois nos capítulos 9 a 11. Tendo em vista esta doutrina, que somos justificados pela graça, mediante a fé, tendo em vista que nós somos um povo escolhido por Deus, para viver para Ele, nós devemos então viver dessa forma como exposta a partir do capítulo 12. É por isso que o texto começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, tendo tudo isto em vista, eu rogo a vocês que vocês vivam da forma que será falado. Paulo faz este rogo, é uma admoestação, uma orientação carregada de sentimento, carregada de paixão, tendo em vista tudo o que ele havia falado, todas as maravilhas expostas dentro destes capítulos anteriores. Ele faz este rogo para que o povo de Deus pudesse andar dessa forma. E vamos ver então que forma é essa, né? Nós já lemos os versículos 9 a 21, quando vimos um padrão que na força humana a gente não tem condição de vivenciar, mas nós não somos chamados a vivenciar este padrão na nossa força. É um padrão que só pode ser vivenciado na força de Deus, e Ele nos dispõe a sua força. E vamos ver o início deste padrão nos versículos 1 a 8. Leiamos também responsivamente. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo.
Amém. Irmãos, nas últimas semanas nós falamos sobre filhos, de forma bem detalhada, expusemos a educação de filhos dentro do arcabouço dos mandados. Os irmãos se lembram, eu creio que, claro, a gente tem falado sobre isso há tanto tempo, mas da forma como nós temos classificado, que não é uma invenção nossa, é um estudo teológico, é uma convenção, são termos técnicos. Os irmãos se lembram dos 3 mandados que foram ensinados e depois aplicados à educação dos filhos? Quais são esses 3 mandados? Não, esses aí, na verdade, serão as marcas, que a gente vai observar que devem estar presentes no ambiente vivencial da família da aliança. Mas os mandados, que foram falados de forma bem exaustiva nas últimas semanas. Pode falar, Carla. Ok, é isso aí. Os mandados espiritual, social e cultural. Certo, gente? Tem que ficar gravado na mente de vocês, hein? Isso aqui é a base do estudo da teologia da aliança, quando Deus criou o homem, e lá no passado, lá no Éden, Deus estabeleceu esses mandados, através do qual o homem o representaria nesta terra, através dos quais o homem manifestaria o ser de Deus, seria vice-regente de Deus, regeria a terra criada pelo Senhor. Tudo deveria ser feito debaixo da autoridade de Deus, tudo deveria ser feito visando a glória de Deus, daí o mandado espiritual, tudo em relacionamento com Deus. O mandado social tem a ver com o estabelecimento de famílias que se multiplicariam e formariam a humanidade. Uma humanidade que viveria de acordo com a família perfeita, que é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, onde há plena harmonia, onde há plena felicidade. E era isso que Deus queria que nós, como família, vivenciássemos dentro da criação, especificamente no mandado social. E, por fim, o mandado cultural, a ideia de dominar a terra e sujeitá-la, explorar aquilo que Deus colocou na sua obra, na sua criação, tirar da natureza os recursos e preservar a natureza, desenvolver a arte, desenvolver a cultura, desenvolver a tecnologia, desenvolver todas as áreas de potencialidade que Deus, tendo criado o homem à sua imagem e semelhança, colocou no homem. Esses são os mandados. Nós vimos que eles devem estar presentes dentro dos nossos lares e nós devemos criar os nossos filhos de acordo com esses mandados, ensinando-os a desempenhar os mandados à medida que eles crescem, que eles são preparados para estabelecerem novas unidades familiares. Bom, estudamos isso, este foi o assunto aí das últimas 3 semanas, cada mandado visto em uma semana, aplicado à educação de filhos. E hoje eu gostaria de destacar, irmãos, o ambiente que deve permear a vivência diária da família da aliança. Qual que deve ser, em outras palavras, o ambiente vivencial dentro da nossa casa? O que deve marcar a nossa casa? O que deve marcar o relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos,
entre marido e mulher, dentro de casa, na família da aliança. A gente sabe que sempre existe um ambiente, sempre existe um contexto social, e dentro de casa é um contexto social familiar, né? Onde a gente deve viver de tal forma que essa forma promova determinados objetivos. E é isso que nós vamos ver aqui no nosso primeiro ponto. O ambiente vivencial da família da aliança deve ser tal que promova a formação e o aperfeiçoamento do caráter cristão naqueles que a compõem. O ambiente vivencial da família da aliança deve ser tal que os nossos filhos absorvam isso, que os membros da família da aliança aprendam isso, pelo simples ambiente, e sejam formados e aperfeiçoados no caráter cristão. Certo, irmãos? É algo que deve ser encontrado dentro das portas dos nossos lares. Os nossos filhos, eles devem aprender e serem formados com caráter cristão, simplesmente pelo fato de estarem vivendo dentro de um lar onde este é o ambiente. Aqueles que já são adultos, de início pai e mãe, vivem isso, e esta vivência se torna a escola para os nossos filhos. E quando os nossos filhos, deixa eu só dar um exemplo, conversando na sexta-feira, eu estive lá com os nossos irmãos no retiro, né? Pude dar a primeira palestra sobre discípulos, né? O tema do retiro é Eu, um discípulo, e nós falamos sobre Nicodemos, aquele homem que era um dos principais dos judeus, um dos participantes do Conselho de Juízes de Israel, um dos formadores do Sinédrio, um dos 70, que juntamente com o sumo sacerdote formavam o Sinédrio do povo de Israel, e ele foi despertado pelo Senhor Jesus e foi até Jesus para conhecê-lo. Bom, mas a gente teve essa oportunidade de comentar com as crianças a respeito de Nicodemos. Mas o que eu quero ressaltar é que a Helena é a filha do presbítero William Torres, né? Ela é pequenininha, novinha. Tem a Helena e tem a Maitê, que são mais ou menos a mesma idade, pequenininhas, né? Mas a Helena estava com um vestidinho bonito. A Helena ainda não fala, né? Assim, tá aprendendo ainda a se comunicar. Ela ainda não consegue dialogar de forma mais fluente, mas entende tudo o que se fala perto. Então ela estava com um vestidinho bonito, aí eu olhei para ela e falei, Helena, você está bonita, hein? Aí ela olhou para mim e tal. Aí depois disso, toda hora, ela passava perto de mim e balançava o vestido e olhava para mim. Toda hora ela passava perto de mim. Teve uma hora que ela suspendeu o vestido. Aí o William, não, Helena, abaixa o vestido, mocinha, não pode levantar o vestido. Mas toda hora ela passava e se mostrava. Aí eu, você está bonita mesmo, hein, Helena? Aí ela ia, daqui a pouco, voltava. As crianças absorvem o que está acontecendo ao redor delas. Irmãos, as crianças são como uma esponja seca, e elas têm uma capacidade tão grande de receber e de absorver ensinos que são passados através de signos linguísticos, isto é, através de palavras expressas, mas além disso, as crianças têm a capacidade de absorver aquilo que é passado nas entrelinhas.
e a gente erra quando pensa que não. As crianças têm a capacidade de absorver ensinos que são passados por sentimentos que formam um ambiente de um lugar. Elas têm essa capacidade. É impressionante. E se nós, como pais, não estivermos atentos ao que é que nós estamos compartilhando com nossas crianças, nós podemos estar no tempo onde elas são mais receptivas, a primeira infância, os primeiros anos de vida, nós podemos estar compartilhando com elas sentimentos ruins, mensagens ruins, ensinos ruins, por palavras ou sem palavras. E nós, como família da aliança, unidos por Deus, um homem que deixou seu pai e mãe, e fez com que uma moça, uma mulher, deixasse seu pai e sua mãe, e saíssem do ambiente de segurança onde estavam, e se apresentassem para o início de uma nova unidade autóctone, uma unidade independente. Se nós não tivermos essa preocupação, esse cuidado, nós estaremos falhando no momento talvez mais importante de educação, formação de caráter de nossos filhos. Uma distinção, irmãos, importante que eu quero passar para os irmãos é a seguinte: caráter é algo que a gente é, não algo que a gente tem. Caráter é como se fosse a nossa própria estrutura, o nosso próprio ser. Isso seria caráter. Isso é caráter. E o ambiente vivencial da família da aliança deve ser tal que promova a formação e o aperfeiçoamento do caráter cristão naqueles que a compõem. Eu quero ler um texto, irmãos. Esse texto é pequeno, é bem pequeno. Foi escrito por William Hersey Davis, professor de interpretação do Novo Testamento. É um homem já falecido, e eu tive conhecimento deste texto pela primeira vez quando ele foi citado pelo pastor Ronaldo Lidório, em uma palestra. O pastor Ronaldo Lidório falando, não me lembro aqui exatamente qual que era a temática da palestra, mas ele quis ressaltar o que é caráter e o que é reputação. E ele quis mostrar que na sociedade dos nossos dias, de forma quase que ampla, quase que geral, as pessoas se importam mais com reputação do que com caráter. Mas, biblicamente falando, nós precisamos cuidar do caráter. Se tivermos caráter, teremos a reputação que Deus espera que tenhamos. Se nós nos preocuparmos com a reputação, pode ser que nós tenhamos uma roupagem social, mas não tenhamos caráter. Dá para ver já a diferença? Reputação tem muito a ver com roupagem social, tem muito a ver com convenção social. É aquela pessoa que sabe se comportar socialmente, que sabe ser socialmente aceita. Isso seria reputação. Agora, caráter tem a ver com como nós nos apresentamos diante do Deus que perscruta mente e coração. Caráter não tem a ver simplesmente com como eu me apresento diante da sociedade. Caráter tem a ver com como eu me apresento, o que eu sou diante de Deus. E é este o ambiente vivencial da família da aliança. Deve ser tal que promova a formação e o aperfeiçoamento
do caráter cristão naqueles que a compõem. Então, ouçam, por favor, este pequeno texto deste homem de Deus já falecido. As circunstâncias entre as quais você vive determinam sua reputação. A verdade em que você acredita determina seu caráter. Reputação é o que acham que você é. Caráter é o que você realmente é. Reputação é o que você tem quando chega a uma nova comunidade. Caráter é o que você tem quando vai embora. Reputação é feita em um momento. Caráter é construído em uma vida inteira. Reputação torna você rico ou pobre. Caráter torna você feliz ou infeliz. Reputação é o que os homens dizem de você junto à sua sepultura. Caráter é o que os anjos dizem de você diante de Deus. Caráter, então, como está bem claro, vai além das circunstâncias e do que os outros acham, tendo em vista as impressões externas. Caráter vai além. A reputação tem a ver com impressões externas, não é, gente? A gente encontra uma pessoa e logo tem uma primeira impressão. E tem até aquele ditado popular, falso, né? Que diz que a primeira impressão é a que fica. Vocês já ouviram, não já? A primeira impressão é a que fica se você não se encontra de novo com a pessoa. Mas se você convive com a pessoa, você vai ver que a primeira impressão muitas vezes não reflete aquilo que a pessoa é. O meu falecido tio Oromar Alves da Mata foi um homem de Deus. Ele dizia o seguinte, talvez os irmãos também vão se lembrar deste ditado antigo: para você conhecer uma pessoa, você precisa comer algumas sacas de sal com ela. Vocês já ouviram falar assim? Você precisa comer algumas sacas de sal com ela. Uma saca é um pacote de 60 quilos, não é, gente? É 60 quilos mesmo? É, seu Adalmo? 20? Então, uma saca de sal, gente, para comer uma saca de sal, tem que demorar um tempinho razoável, não tem? Então, para você conhecer uma pessoa, você precisa comer algumas sacas de sal com ela. Você precisa conviver um pouquinho. Isso é o caráter que vai se revelando à medida que você conhece a pessoa e vai percebendo aquilo que ela é na sua interioridade. É assim que nós devemos, dentro da família da aliança, começar a pensar no ambiente. Nós estamos dentro de casa e a nossa vivência aqui deve ser tal que Deus olhe para nós e veja para nós pessoas de caráter cristão. E os nossos filhos devem olhar para nós e verem isso em nós e serem formados através do exemplo que eles recebem de nós. Eu já vi algumas charges, algumas caricaturas, assim, ilustrações, tendo em vista esse ambiente nosso de igreja, o ambiente de domingo, né? Aí costuma dizer o seguinte, que existe a roupa de domingo, não é, gente? Teve até algumas irmãs que já disseram algumas vezes, o pastor usa short, porque só vê o pastor, hoje eu até que estou com calça jeans, né, gente? É raro eu estar com calça jeans na época na escola dominical, mas hoje eu estou de calça jeans. Mas geralmente se vê o pastor de roupa social, não é?
Alguém um dia perguntou para a Carla, algo mais ou menos assim, né, Carla? O pastor usa short? Assim, porque é só essa apresentação social. A roupa de domingo. Então, a roupa social, a gravata, o sapato, né? E os irmãos também têm as irmãs, o vestido de domingo, não tem? Tem a roupa de domingo das crianças, né? A roupa de domingo dos senhores. E tem também o vocabulário de domingo. Não tem, gente? O sorriso de domingo? A apresentação social de domingo? O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, às vezes, a gente tem essa apresentação social, de repente sai brigado de casa, e entra no carro, o marido discutindo com a esposa discutindo com o marido, os filhos meio ali acuados no banco de trás. Aí, quando abre a porta do carro e desce na igreja, cessa a discussão, vem um sorriso nos lábios, e chega alguém, tudo bem, graças a Deus. Aí as crianças olham assim, tudo bem, entram nessa também. O que nós estamos ensinando para as crianças, irmãos? O fermento dos fariseus e dos saduceus. O que é o fermento dos fariseus e dos saduceus? Os irmãos se lembram? A hipocrisia. O Senhor Jesus ensinou, olha, acautelai-vos o fermento dos saduceus e dos fariseus, a hipocrisia. Nós estamos ensinando os nossos filhos a serem atores, a representarem. É isso que significa hipócrites. A palavra grega para hipocrisia significa aquele que representa. E quando o Senhor Jesus Cristo disse, ai de vós, escribas e fariseus, atores, hipócritas, porque vocês representam. Por fora, vocês são como sepulcros caiados, tudo pintadinho, branquinho, se olhar contra o sol até reflete, não é? Só que por dentro estão cheios de rapina e de intemperança, e são cheios de morte. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo? Não se preocupem com a reputação, se preocupem com caráter. Porque caráter não é representação, caráter é a nossa própria essência. Irmãos, esse tem que ser o ambiente vivencial dentro dos nossos lares. Dentro dos nossos lares, a gente não pode, por exemplo, às vezes, estar falando mal de alguém. Aí, de repente, essa pessoa toca a campainha, você vai abrir, é aquela pessoa de quem você estava falando mal, e você recebe a pessoa, oi, como vai? Que bom que você está aqui, você é sempre bem-vindo, e recebe, e os filhos olham assim, e percebem essa situação dúbia acontecendo. Isso está promovendo a formação e o aperfeiçoamento do caráter cristão em nossos filhos, irmãos? Está promovendo o fermento dos fariseus e dos saduceus, está promovendo hipocrisia. A gente precisa ter muito cuidado, porque a gente está sempre ensinando para os nossos filhos, dentro de casa. A nossa forma de agir e de viver deve ser tal que reflita o que está em Jeremias 17, versículo 10. Eu peço a você que abra sua Bíblia, neste livro. Jeremias 17, versículo 10.
irmãos, nós devemos viver de forma tal, e isso ser um ensino para os nossos filhos, que aquilo que a gente está comentando sobre alguém, se esse alguém chegar, a gente não vai precisar mudar o assunto, ou mudar o que está sendo falado. A gente deve viver de forma tal a ter uma vida autêntica, transparente. Veja, Jeremias 17, versículo de número 10. Alguém que encontrou pode fazer a leitura deste versículo. Então o Senhor, Ele vai se apresentar como aquele que esquadrinha o coração e prova o quê? Pensamento. Ele vai lá dentro. Ele não vai simplesmente naquilo que é externo, na palavra que é dita socialmente. Ele vai lá naquilo que está no coração. E Ele sabe, sem nenhuma possibilidade de engano, Ele sabe se o que foi falado reflete o que está no coração. Ele sabe se o que foi feito reflete o que está no pensamento. Eu esquadrinho o coração. A ideia de esquadrinhar, eu gosto de lembrar do esquadro, né? Quando às vezes alguém chega numa casa que está sendo construída e vai analisar ali e percebe que o construtor não está sendo não está sendo um bom construtor ali, não está sendo tão criterioso, e alguém chega para avaliar, olha, essa parede está fora do esquadro. Se continuar assim, pode desmanchar e fazer de novo, né? Vai comprometer a construção. Está fora do esquadro. Está torto, está errado, não está correto. Eu esquadrinho o coração. O Deus que coloca o coração no esquadro, para ver se o coração está correto ou não, se o coração está certo ou se o coração está errado. E o Deus que prova os pensamentos. Ele faz a prova dos 9 dos pensamentos, para ver se está certo, para confirmar a conta, se está batendo, se está fechando. É diante desse Deus que nós vivemos, e é esse o ambiente que deve ser vivenciado dentro do lar da família da aliança. Estamos diante de Deus. Estamos diante de Deus. O outro texto que eu quero que vocês abram, e peço a um outro irmão que leia, por favor, o texto que está em Hebreus, capítulo 4, perdão. Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Ô Rui, eu acho que o senhor trocou. O senhor leu 13:4. É o 4:13. O capítulo 4, versículo 13. Veja o que o texto diz, né? Obrigado, Rui. Todas as coisas estão descobertas e patentes, estão claras, de forma autêntica, aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Quem é aquele a quem temos de prestar contas, irmãos? O Senhor, Deus, né?
Então nós temos que viver num ambiente, dentro dos nossos lares, que seja tal, que promova a formação e o aperfeiçoamento do caráter cristão. E esse ambiente deve mostrar o seguinte: para os nossos filhos, nós vivemos diante de Deus. Nós assim não estaremos formando atores, mas estaremos formando cristãos. Estaremos formando verdadeiros cristãos. Eles não serão simplesmente performistas. Eles não serão simplesmente pessoas que saibam se comportar socialmente. Eles serão pessoas que saibam se posicionar em qualquer que seja o ambiente, porque sabem que Deus está em todo lugar, em toda situação. Certo, irmãos? Então vamos observando agora Romanos 12, peço a vocês que voltem para Romanos 12. Algumas marcas de caráter que vão nos ajudar a vivenciar este ambiente que promova a formação e o aperfeiçoamento do caráter cristão na nossa família. Romanos, capítulo 12, nós vamos ressaltar então estas marcas: a santidade, a humildade e o serviço. A primeira marca, santidade, está nos versículos 1 e 2, versículos que nós já lemos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, e quem puder nos ajudar, por favor, sinta-se à vontade. Explique para a gente o sentido do termo santidade. O que vem a ser santidade? Separação. Então é um bom começo. Essa separação, Éber, ela vai ter dois lados. Um lado negativo, é uma separação na qual, ao me separar, eu tiro algo de mim. Eu me separo, algo não serve mais para mim. E esta santidade, ela vai ter um lado positivo. Ao me separar, eu acrescento algo a mim. Eu preciso de algo. Então tem dois lados a santidade: o negativo, o que subtrai, e o positivo, o que adiciona. Quais são esses dois lados da separação, da santidade? Separado de quê para quê? Isso. Amém. Então, separados do pecado para viver para Deus. Desde o Antigo Testamento, quando se fala de santidade, traz essa ideia. Quando, por exemplo, Deus pediu para que o tabernáculo fosse feito, fosse erigido, e ali havia aquelas coisas, aqueles objetos que eram santos. Santos por quê? Separados para o uso de Deus. Eles tinham um uso específico. A arca, o propiciatório, o candelabro, tudo era santo. Precisava ser ali consagrado, ungido na sua separação. Mas não apenas utensílios, objetos. Quando Arão foi separado para ministrar como sumo sacerdote, ele foi ungido, ele foi separado, na ponta de sua orelha direita, na ponta do seu dedo do pé. O que mais? O senhor lembra, senhor Adalma? Era 3 áreas, 3 pontos. No dedo, né? Acho que no polegar, né? Então, o polegar, o direito, o que faz, onde vai, o que ouve, né? Na orelha, no lóbulo, no polegar, no dedo do pé, separado.
e ungido com óleos ali, que foi feito para esse fim específico, estava dizendo, está sendo separado para Deus. Os filhos de Arão, separados para Deus. E essa é a ideia de santidade. Nós somos separados de algo para algo. A santidade deve estar presente dentro do nosso lar. Rogo-vos, pois, irmãos, já que vocês foram justificados pela graça, mediante a fé, já que vocês foram escolhidos por Deus para serem parte do seu povo, rogo-vos, pois, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não tomem a forma deste século, não se moldem a este século, não se adaptem a esta vida, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem, vivenciem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, dentro da nossa casa, a santidade deve ser vivenciada. Nós somos separados do pecado para o uso de Deus, para a glória de Deus, dentro da nossa casa. Os nossos filhos não devem aprender palavrão ao ouvirem pai e mãe falando palavrão, não. Os nossos filhos não devem ouvir palavras torpes da nossa boca. Os nossos filhos não devem aprender a ser pessoas iracundas, iradas, que são controladas pela raiva, ao ver pai e mãe perdendo o controle de si próprios, e xingando um ao outro, e brigando um com o outro. Os nossos filhos devem aprender o fruto do Espírito, ilustrado na vida dos pais. A santidade vivenciada dentro de casa, formando e aperfeiçoando em nossos filhos o caráter cristão. Os nossos filhos devem saber que dentro de casa não é tudo que deve ser assistido na televisão, não é tudo que deve ser assistido no YouTube, não é tudo que deve ser cantado, falado, consumido. Os nossos filhos devem aprender isso, e isso ser incorporado naturalmente por eles. Santidade. Se não houver santidade dentro de casa, os nossos filhos não aprenderão o que é ser santo e não incorporarão isso no seu caráter. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de João, primeiramente o capítulo 8. João capítulo 8, versículo de número 23. João 8, versículo 23. Alguém que encontrou pode ler. Então o Senhor Jesus disse isso, né, Hébia? Ele ali conversando com os seus oponentes, aqueles que se colocavam diante dele para tentar atrapalhar o seu ministério, ele dizia: olha, vocês são cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. E o que é que somos orientados, irmãos, em Colossenses 3, a fazer? Buscai as coisas lá do alto, não as que são dessa terra. Pensai nas coisas lá do alto, porque morrestes
agora vocês não são mais daqui, e a vossa vida está oculta em Cristo, em Deus, juntamente com Cristo. A santidade é entender que nós estamos aqui, mas não somos daqui. O Senhor Jesus orou em João 17, rogo-te, falando para o Pai, que não os tires do mundo. Eles estão neste mundo ainda. Eu não quero que o Senhor os tire imediatamente, porque eles têm um propósito de ser sal e luz deste mundo, de fazer diferença. Mas eu te rogo, Pai, que não os tires do mundo, mas sim que os livres do mal. É a santidade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os. Santidade. Então, marca que deve ser vivida dentro de casa e promotora e aperfeiçoadora do caráter cristão. Correto, irmãos? Essa é a primeira marca. Vamos para a segunda, a gente tem bastante assunto ainda, para não delongar. Humildade. Humildade. Os nossos filhos devem aprender dentro de casa humildade. E isso é muito importante também. Embora extremamente agraciados por serem parte do povo de Deus, nós que antes não éramos povo, agora somos povo. Nós que antes não havíamos alcançado misericórdia, agora alcançamos misericórdia e nos tornamos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Embora sejamos isso tudo, os membros da família da aliança não devem permitir que essas dádivas os faça soberbos. Antes, pelo contrário, os membros da família da aliança devem ser humildes. Irmãos, dentro de casa, na vida da família da aliança, a gente deve viver de forma tal que nós nos entendamos como servos humildes. Os nossos filhos não devem sair aí pelo mundo se considerando melhores do que os outros porque são cristãos. Se eles estão se considerando melhores do que os outros porque são cristãos, os nossos filhos não estão aprendendo adequadamente o que é ser parte do povo de Deus. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que eles precisam ser humildes e que eles só são parte do povo de Deus porque a graça de Deus alcançou pecadores que não mereciam nada. Os nossos filhos devem entender que eles foram agraciados por Deus e hoje são devedores a Deus. Os nossos filhos não devem aprender qualquer tipo de discriminação. Nós devemos ensinar para os nossos filhos o que é pecado, nós devemos ensinar para os nossos filhos que eles vão lidar lá fora, na escola, com os amigos, com os vizinhos, com próprios parentes, com pessoas que muitas vezes, em grande parte das vezes, não pensam como nós pensamos, não creem em Deus como nós cremos, não têm o mesmo padrão de vida que nós temos, não têm o mesmo Senhor que nós temos. Mas por causa disso, nós não devemos desprezá-los, devemos amá-los e nos apresentar diante deles de forma humilde, como pessoas que estão ali para fazer diferença positiva. Os nossos filhos não devem ser chamados, ou não devem ser tratados, ou preparados, por nós, para serem pessoas discriminatórias, para serem pessoas que joguem pedras nos pecadores, porque nós somos pecadores também, porém chamados para ser santos, separados por Deus e para Deus. Nós devemos ter um ambiente dentro de casa, de forma tal que os nossos filhos entendam que eles devem ser influência
positiva em meio às pessoas que ainda não entenderam o Evangelho. Correto, gente? É possível que os nossos filhos, é muito possível que os nossos filhos, que são crianças hoje, daqui a pouco tenham na mesma sala de aula na qual eles estudarão, colegas que sejam homossexuais, colegas que tenham modos de vida alternativos. Irmãos, a palavra de ordem hoje é diversidade, não é? Até onde não devia ser o assunto em pauta, eles estão colocando esses assuntos em pauta, e estão querendo fazer uma lavagem cerebral e tal, e diversidade, e isso e aquilo. Dentro da nossa casa, nós precisamos ter o equilíbrio tal de ensinar os nossos filhos a santidade, que eles são separados de algo para algo, separados do mundo para Deus, mas que eles ainda estão no mundo e precisam fazer diferença. Eles não devem ter aquela mente forjada pela diversidade, no sentido, não, está tudo certo, cada um escolhe o que é melhor para si, e está tudo bem, o importante é o respeito. Eles não devem ter essa mente, mas eles não devem ter a mente também que recrimina aquele que é diferente, e se considera melhor do que o outro. Vocês entendem esse equilíbrio, irmãos? Dá para entender? O que é que o povo na época do Senhor Jesus Cristo fez com aquela mulher que foi surpreendida em flagrante adultério? O que é que o povo fez? A levou até o Senhor Jesus Cristo, cada um tinha o que em mão? Em mãos? Pedras, para apedrejar aquela mulher. Eles tinham propósitos escusos ali também, é claro, mas o Senhor Jesus Cristo agiu de forma diferente. Ele disse: aquele que não tem pecado, seja o primeiro a atirar. E o que é que aconteceu? Cada um, começando do mais velho, foi saindo até o último. Aí que o Senhor Jesus Cristo disse: olha, mulher, vai, continua a sua vida do jeito que você está vivendo. Foi isso que ele falou? Não. Ele disse: olha, eu não te condeno. Vai. Que deu os teus acusadores, né? Não houve ninguém que atirasse de pedra. O fato, irmãos, eu estou com a Bíblia aberta aqui no texto, deixa eu só, para não falar errado, né? Foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até o último, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Eu não vou te apedrejar por causa do seu pecado, mas eu vou pedir para que você mude de vida. Vai e não peques mais. Dentro da nossa casa, a gente tem que ensinar os nossos filhos, e nós devemos viver assim, né, para ensinar para eles, que eles devem lidar com os pecadores dessa forma. Não passando aquela ideia de que são melhores, mas que são portadores de uma palavra de transformação, onde os pecadores podem ter a história mudada, ao conviverem com membros da família da aliança. Dá para fazer esse equilíbrio aí, gente? É algo que Deus espera de nós. E por fim, a terceira que está ligada, né, nós vamos rapidamente aqui para finalizar, a terceira marca que deve estar presente dentro do ambiente cristão, da família cristã, deve formar o nosso ambiente para que haja promoção e aperfeiçoamento do caráter cristão, é o serviço. Está nos versículos 4 a 8, né, de Romanos.
nós vimos aqui os versículos 1 a 2 de Romanos 12, vai falar sobre a santidade, o versículo 3 vai falar sobre a humildade, a gente não pensar de nós mesmos mais do que convém, achar que a gente é grande coisa, achar que a gente é melhor porque a gente conhece a Deus. Não, a gente não deve se encher de soberba, mas de humildade. Eu fui agraciado por algo que eu não merecia, o pior dos pecadores, eu devo então ser humilde, ser bênção nas mãos de Deus, me tornando servo, versículos 4 a 8, cumprindo aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo foi. Então, quando Paulo vai mostrar aqui, a partir do versículo 4, que nós, como num só corpo, temos muitos membros, mas nem todos membros têm a mesma função, assim nós somos um corpo de Cristo. E nós temos dons recebidos de Deus para abençoar os outros, para servir. E nós devemos ensinar isso aos nossos filhos. Eles não devem viver simplesmente para a satisfação dos seus desejos, para a conquista dos seus sonhos. Os nossos filhos devem viver para serem servos, para contribuírem com a sociedade. Os nossos filhos não devem trabalhar simplesmente para ganhar dinheiro e se tornarem pessoas que tenham um bom patrimônio. Os nossos filhos devem trabalhar para fazer diferença, cumprindo o mandado cultural. Os nossos filhos devem trabalhar para mostrar que tudo quanto nós fazemos, seja por palavras, seja por ações, nós devemos fazer para a glória de Deus, dando graças a Deus em nome de Jesus. É a Cristo Jesus que estamos servindo. Os nossos filhos devem aprender que o próprio Filho de Deus não veio a este mundo para ser servido, mas para quê, irmãos? Servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando nós ensinamos assim os nossos filhos, nós estamos trabalhando um ambiente no qual eles poderão ter o caráter cristão formado neles e aperfeiçoado neles e em nós. O ambiente da família da aliança. O primeiro ponto aqui, então, finalizando, um ambiente tal que promova a formação e o aperfeiçoamento do caráter cristão. Aí aquelas outras virtudes tantas, a partir do versículo 9 de Romanos 12, até o 21, e olha interessante, o versículo 9 começa assim: o amor seja sem hipocrisia. O amor seja sem hipocrisia. Não é um amor de reputação, é amor de caráter. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. E o texto continua, né? É muito rico. Depois, por favor, se você puder hoje, quem sabe durante a tarde, tendo um tempo, ler essas virtudes e procurar orar diante de Deus, buscar a Deus forças para que você vivencie essas virtudes todas, especialmente aquelas nas quais você tem mais dificuldade. Esse é o primeiro ponto. Eu passo para o segundo e rapidamente nós vamos encerrar. O ambiente ministerial da família da aliança, o ambiente vivencial, da família da aliança, deve ser tal, deve ser marcado pelo culto familiar. Tem aquela música, irmãos, daquela cantora, se eu não me engano, é chamada Eichla, né? Eu acho que é ela mesma que canta essa música. E desde que eu ouvi, eu achei tão bonita essa música, que fala: minha casa será uma casa de bênção. Vocês lembram dessa canção? Minha casa será um pedaço do céu, onde estarão reunidos adoradores, que somente adorem ao Deus poderoso e fiel, é isso? Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer de ficar, onde o Espírito Santo habita, onde a
Bom, é isso aí, eu não estou lembrando de todas as palavras não, né? Onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Mas eu acho que é mais ou menos isso. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de alegria, de harmonia, faça do meu coração sua casa noite e dia. Irmãos, a ideia de culto familiar é a ideia de o nosso lar ser um lugar onde o Espírito Santo habita, onde Jesus tem prazer de estar. E nós precisamos ensinar os nossos filhos dentro de casa a cultuar a Deus, através do culto familiar. Tudo o que se faz dentro de casa deve ser culto a Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Mas a gente deve, dentro de casa, dedicar um tempo para o culto formal, um culto onde nós nos assentamos à mesa e nós ensinamos os nossos filhos a temer a Deus, onde a palavra de Deus é lida e é aplicada à vida cotidiana, onde nós oramos e confessamos pecados diante de Deus e reconhecemos que somos frágeis e que precisamos tanto do Senhor, onde agradecemos pelas dádivas do dia a dia, agradecemos pelo pão que comemos, agradecemos pelas vestes, agradecemos pelos nossos bens, agradecemos pela saúde, onde nós intercedemos pelos que sofrem, onde nós louvamos a Deus. A gente deve se esforçar, irmãos, e é um desafio para todos nós, nessa vida agitada do dia a dia, onde parece que é quase que um desafio inalcançável a gente ter diariamente um tempo dedicado ao Senhor em família, mas nós devemos nos esforçar para fazer do culto familiar um momento que compõe o nosso dia a dia dentro de casa. Pais e filhos reunidos, louvando e adorando, cultuando a Deus. Nós precisamos ter este cuidado. Este deve ser o ambiente vivencial da família da aliança. A impaciência de muitas crianças na igreja, em um bom número de casos, pode ser reflexo de uma rotina na qual elas lidam com diversas realidades, estudos escolares, TV, computadores, celulares, etc., mas não lidam com o culto a Deus. Assim não são ensinadas a cultuar a Deus e a valorizar o momento de culto que a Ele devemos prestar. Precisamos ter este cuidado de fazer do lar um ambiente de culto. Irmãos, e eu falo por experiência própria, é um desafio. Os irmãos concordam comigo? É um desafio, mas a gente precisa se esforçar. Às vezes a gente consegue fazer um dia, chega um segundo dia, e de repente naquele dia os compromissos têm horários diferentes, e um está apressado para uma coisa, um para outra, uma demanda aqui, outra demanda ali, e parece que hoje não dá, e amanhã não dá. A gente precisa se esforçar, a gente precisa lutar. E à medida que a gente vai firmando e vai estabelecendo um momento de culto doméstico, culto familiar, a gente vai percebendo a bênção como resultado deste culto. Quantas coisas boas vão sendo acrescentadas na nossa vida, na nossa família, em cada participante da família. Os resultados jamais podem ser subestimados, são muito grandes. E a gente deve se esforçar por isso. O ambiente vivencial da família da
aliança. Deve ser marcado pelo culto familiar. Eu quero, para a gente finalizar, que a gente abra a Bíblia mais uma vez no Salmo 78. Nós já lemos este salmo, talvez até mais de uma vez nesses estudos. Mas é importante a gente ressaltar mais uma vez o conteúdo dele. Estamos falando de algo muito espiritual, irmãos, e por ser espiritual, por ser tão necessário, há os entraves espirituais também, há as lutas espirituais, as oposições espirituais que se levantam para tentar atrapalhar o ambiente de culto familiar. Temos que reconhecer que há oposições e temos que vigiar e orar, ser sóbrios e vigilantes, manter firmes esse propósito. Vejam, Salmo 78. Eu faria aqui a leitura dos primeiros versículos e a gente vai fazendo algum comentário à medida que for lendo, para a gente finalizar o estudo. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Vejam aqui, irmãos, o ambiente familiar. Quando o texto começa, Deus falando sobre dar ouvidos à lei dele, quando Deus começa falando sobre escutar o que ele tem a dizer, e fala da revelação, abrirei os meus lábios em parábolas, publicarei enigmas dos tempos antigos. É claro que assim também, aqui também um texto profético, se referindo ao ministério do Senhor Jesus, mas veja só a aplicação para o tempo, a aplicação para o momento, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, a ideia de ensino passado de pais para filhos, no ambiente familiar. E esse ensino sendo mantido pelos filhos que foram ensinados pelos pais, agora tendo seus próprios filhos e ensinando a outra geração. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. A seus filhos de quem? Dos nossos antepassados que nos ensinaram, que são filhos deles também. Os nossos filhos são filhos deles também, a ideia de geração após geração, pais e filhos que vão passando e vão ensinando em suas casas a palavra de Deus. E vamos contar à geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a quem? A seus filhos. Ele ordenou, ele estabeleceu, ele se revelou, ele deu a sua lei, e é para os pais transmitirem aos filhos, a fim de que uma nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, referissem aos seus. Vejam, irmãos, a família da aliança está muito forte neste texto, de pais para filhos, dentro de casa. Olha o versículo 7, vamos ler juntos o versículo 7. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Vejam só, irmãos,
O ambiente familiar da família da aliança deve ser tal que faça com que os nossos filhos confiem em Deus e lhe observem os mandamentos, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Olha o versículo 8, que é uma advertência para todos nós. Vamos ler juntos também? E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Para que não seja uma geração inconstante, que não leve o propósito adiante. Irmãos, fica como uma advertência grave, séria para nós. Seja quais tenham sido já as nossas falhas e os nossos acertos, sempre é tempo de aprimorar, sempre é tempo de melhorar e de pedir a Deus: Senhor, tenha misericórdia, que eu não seja parte de uma geração inconstante, cujo espírito não é fiel ao Senhor. Que eu tenha constância, firmeza, perseverança para prosseguir, fazendo o que o Senhor espera, de modo que os meus filhos coloquem no Senhor a confiança e não se esqueçam dos feitos do Senhor, mas lhe observem os mandamentos. O ambiente familiar, ou o ambiente da família aliança, duas lições: deve ser tal que promova a formação e o aperfeiçoamento do caráter cristão naqueles que o compõem. Segunda lição: deve ser marcado pelo culto familiar, onde uma geração que já conhece a Deus ensina a próxima geração a colocar em Deus a sua confiança, a guardar os mandamentos do Senhor, a temê-lo e a fazer assim diferença na sociedade. Amém, irmãos? Alguma pergunta? Senão nós vamos finalizar mais uma vez falando com Deus em oração. Fechemos os nossos olhos. Senhor, obrigado por nos admoestar e nos exortar nesta manhã. Obrigado por mostrar o que o Senhor espera de nós como família da aliança que somos. Precisamos ensinar a nossos filhos e viver isso antes de ensinar o mandado espiritual, social, cultural. E precisamos fazer isso dentro de um ambiente que leve em conta quem o Senhor é, a presença do Senhor, e que é ao Senhor que havemos de prestar contas. Um ambiente, Deus, que mostre para os nossos filhos e que seja o nosso próprio temor, que o Senhor é o Deus que esquadrinha os corações, é o Deus que prova os pensamentos. Ajuda-nos, ó Deus, a viver dentro de casa com santidade, com humildade, com serviço, e que os nossos filhos aprendam isso, a serem santos, humildes e servos. Ajuda-nos, ó Deus, a viver dentro de casa de forma tal que os nossos filhos aprendam que a vida é um culto ao Senhor,
E que dentro desse culto ao Senhor, Pai, quer comamos, bebamos ou façamos outra coisa qualquer, tenhamos também aquele tempo dedicado especificamente, a nos assentar, a pegar a sua palavra, lê-la, aplicá-la à vida, orar, adorar o Senhor em família. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. E que possamos cumprir o que o Senhor espera de nós. Que não sejamos geração inconstante, cujo espírito não seja fiel ao Senhor, mas que vivamos de forma tal, ó Pai, a mostrar para o Senhor em primeiro lugar, que nós confiamos no Senhor e guardamos os seus mandamentos, e que os nossos filhos aprendam assim também, a colocarem a confiança no Senhor e a guardarem os seus mandamentos. Ajuda-nos, Deus. Precisamos muito do Senhor, muitos são os desafios. O mundo, ó Deus, anda a passos largos para longe do Senhor. Ajuda-nos a ter a nossa casa marcada por santidade, humildade e serviço, e pelo culto ao Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa, Deus, o nosso mundo, Senhor. Guerras. Ontem pudemos, ó Pai, receber notícias de um acirramento, ó Deus, das animosidades lá em Israel, palestinos. O Senhor tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor, da Ucrânia, da Rússia. Tenha misericórdia do nosso mundo, Pai. Guerras que procedem dos prazeres que militam na carne. Tenha misericórdia. E ajuda-nos como igreja, Deus, a sermos de fato a agência do reino do Senhor aqui na terra, pregando a paz, sendo pacificadores, porque filhos do Senhor. Em nome de Jesus, continue conosco, nos dando um dia pleno, cheio da sua presença, vivido para a tua glória e louvor, e nos dê a alegria de estar na sua casa mais uma vez neste dia, que é o dia consagrado ao Senhor, o dia do Senhor à noite, para adorá-lo com o nosso culto, a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.